Fala, meus amigos gestores, esse aqui é mais um vídeo daquele quadro Papo Reto, que é um vídeo totalmente sem edição. É um vídeo que a gente pode conseguir entregar bastante conteúdo e não depender de alguém estar lá editando, aí demora para lançar. Então é um assunto quente do momento que a gente grava e entrega para você. Simples assim. Então eu quero falar nesse vídeo, né, com você sobre essa questão de se o motorista não se identificar, ele não consegue nem ligar. Vão bloquear o veículo, esses caras vão ter que aprender na marra. É nessa linha que eu quero conversar com você. Eu escuto muito isso de diversas empresas, de diversos gestores. E, cara, a gente precisa trocar uma ideia, né? Eu não sei se o que eu vou falar aqui é exatamente o que você quer ouvir, mas se você for profissional, tiver aberto, pelo menos escuta. Escuta até o final. Vamos ver se eu consigo te convencer. Eu acho que eu vou conseguir te convencer. O que acontece, né? A gente tem que analisar a gestão de frota na essência dela, desde o comecinho até o problema final, que é essa questão de, cara, se ele não fizer isso, ele não vai conseguir fazer aquilo. Então, vamos voltar lá atrás, ó. Primeira coisa, a gente tem que lembrar sempre, né, antes de qualquer atitude, a gente tem que lembrar sempre que é assim, ó, o gestor é o técnico e os motoristas são os jogadores e, cara, o técnico e os motoristas eles são do mesmo time. Esse tipo de postura, né, de punição, se o cara não fizer ele vai se ferrar, não sei o que lá, isso é uma postura de um técnico de um time falando dos jogadores do outro time e vice-versa, né? Então, cara, não faz sentido, dentro de uma mesma empresa com o mesmo objetivo, não faz sentido a gente ter esse nível de guerra dentro de um líder, dentro da cabeça de um líder, que no caso é o gestor. Calma, eu já sei o que você está pensando. Você vai falar assim, não, Júlio, você não está entendendo. Aqui eu tenho os caras que são rebeldes. Aqui os meus motoristas são chucro. Aqui eu não sei o que. Cara, desculpa, mas nada disso justifica, né, esse tipo de postura. E eu vou provar para você. Então, vamos pensar desde o começo. Esse ponto, né, esse nível de estresse, ele está acontecendo porque a lição de casa, o beabá desse relacionamento, ele não foi construído da forma certa. O começo de tudo começa lá na seleção desse motorista. Ah, Júlio, mas já foi selecionado, o cara está aqui. Ok, então vamos implantar uma política de frota. Aliás, você precisa fazer isso legalmente falando, tá? Para proteger a sua empresa. Não é questão de querer, de não querer, eu acho, não acho. Cara, você precisa. Então, você vai fazer a política de frota, ela vai ter todas as regras, tal. E o cara vai assinar, você vai treinar ele. Política de frota, não é dar um documento lá e ele vai assinar. Ali tem todas as regras da empresa. Inclusive que ele tem que se identificar, né, para usar o veículo. Ok. Depois da política de frota, e você ter feito o treinamento, né, e vem a segunda parte, que é o quê? Você conseguir passar para ele o objetivo da empresa, o objetivo da gestão de frota. Qual que é o objetivo da gestão de frota? De repente, o motorista, né, que é o cara que está no teu time ali, ele não sabe exatamente. Cara, qual que é o objetivo da gestão de frota? Né? Resumidamente aqui, o gestor ele precisa garantir com que os veículos estejam disponíveis para uso. Para uso de quem? Para uso da operação, seja ela uma transportadora, seja ela uma empresa de serviço, seja frota pesada, frota leve, né? E o gestor faz isso sozinho, né? Garantir os veículos disponíveis para uso o maior tempo possível, né? Em segurança, com o menor custo. O gestor não faz isso sozinho. Não adianta se iludir que você não vai fazer isso sozinho na marra, no forceps, né? Punindo ali o motorista, o condutor final. Não adianta. Se você for levar a relação como se fosse uma guerra, a sua vida não vai melhorar, cara. Você vai viver estressado e você vai viver com um problema para resolver. Não adianta travar o veículo aqui, que vão ter outros comportamentos que vai te prejudicar também. O cara não vai ter cuidado com o veículo, né? Ele vai fazer a média alta,
vai ter número excedido de acidente, de multa. Assim, cara, é um conjunto de coisas. Você, tá bom, você obrigou ali, né, na marra, o cara, se ele não se identificar, ele não liga o veículo. Ok, amanhã pode acontecer um caso de emergência, né? Ou alguém pode precisar tirar o veículo do lugar, sei lá, um incêndio, aí, não, o cara não conseguiu se identificar na hora e, cara, tudo pegou fogo, alguém morreu. Não sei, cara, tudo pode acontecer. O que eu quero te dizer é assim, ó, não é o caminho a guerra, o caminho é, esses caras, eles precisam entender o teu objetivo de gestão. Se você colocar para eles que a gestão de frota tem o objetivo de manter os veículos mais tempo disponível, com o menor custo e em segurança, e que para essa missão ser executada com eficiência, você precisa de todo o time jogando junto. Não dá para Você já imaginou no futebol? Metade do time jogando para um lado, chutando, tentando fazer gol contra? Não vai funcionar. Então, parece óbvio o que eu estou falando, mas se eu conversar, como eu já faço aqui no dia a dia nas redes sociais, converso com muitos motoristas que fazem depoimento nos vídeos. Cara, muitos não têm essa consciência do que é uma gestão de frota, do que é o papel do gestor, do que é o papel do diretor da empresa. Então, é óbvio para você, mas de repente não é óbvio para eles. Então, eles têm que estar alinhados. Cara, a partir do momento que o motorista sabe que tem regra, sabe que, meu, se eu economizar vai ser bom para a empresa e vai ser bom para mim. Por que ele tem que se identificar? Não adianta exigir algo se o cara não entendeu o porquê que ele tem que se identificar. O motorista, ele precisa entender. Cara, ó, eu preciso me identificar porque eu não posso ser confundido com o outro, né? Chegou uma multa, a empresa não pode ter dúvida se foi eu que tomei, sendo que eu nem estava dirigindo. Então é importante que tenha o nome. Cada um responde pelo momento que está usando o veículo. Cara, é simples assim. Por que eu tenho que fazer o checklist? Nossa, é muito chato fazer checklist. Cara, é chato. Vamos tentar entrar no consenso, fazer um checklist menorzinho, algo simples, algo fácil de preencher, digital, né? Mas para que é o checklist? Os caras ficam me pedindo checklist lá, eu preencho aqui, nunca deu nada, tal. Você está fazendo errado, a culpa não é dos motoristas, a culpa é sua. Então, é todo um processo, né? Cara, se o motorista entende que identificar é importante, que o checklist vai ajudar a deixar o veículo em segurança, vai deixar o veículo parado menos tempo na oficina, porque se ele aponta um problema, você como gestor já pode tentar resolver o mais rápido possível para esse problema não virar um problema muito maior. Né? Então, cara, o motorista ele precisa ter essa consciência, que muitas vezes é óbvio para você, mas não é óbvio para o motorista. Motorista não é simplesmente um coletor de dados, não é mais simplesmente um robô que vai lá e dirige o carro. Ele precisa te ajudar na gestão. Vão ter inúmeras situações, porque se ele estiver do seu lado, cara, você vai ganhar múltiplos braços. Tudo vai fluir, inclusive a identificação. Se ele estiver do seu lado, cara, ele vai querer bater a meta dele de consumo, né, de km por litro. Por quê? Porque ele entendeu, porque ele sabe que isso vai refletir para ele de uma certa forma. Né? Então, cara, sai um pouco de, cara, criticar e falar que os caras são isso, são aquilo, e pensa no que você fez de lição de casa. Pensa antes assim, ó, pô, por que o cara não está querendo fazer isso? Por que ele esquece? Porque ele não está comprometido. Por que o motorista não quer identificar a condutor? Por que ele esqueceu de falar lá no aplicativo, lá no Contele Drive, por exemplo, que é um dos dispositivos para identificar o motorista? Por que ele esqueceu? Ele entrou no caminhão e saiu dirigindo, né? Ou no veículo de frota leve? Porque ele não está comprometido, porque ele não está seguindo o processo. Porque se toda vez que ele for pegar o veículo de algum outro colega, ele está assumindo agora, ele seguir o processo, ele vai ter que fazer o checklist. Que é rápido, é só olhar, ver se tem alguma avaria, né, dar o ok ali. Se ele fizer o checklist, ele já se identificou. Se ele entender o processo, a hora que ele entregar o veículo na empresa, ele vai dar baixa, é 2 cliques. Porque ele fala, cara, eu vou dar baixa para não ficar mais sob responsabilidade. Qualquer coisa que acontecer daqui para frente agora com esse veículo não é culpa minha.
Então é melhor o da baixa. A baixa, pouca gente esquece. O normal é o motorista esquecer a identificação inicial. Porém, isso só acontece porque ele não entendeu o processo, porque ele não está fazendo o checklist na hora que ele pega o veículo novo para dirigir. Né? Ele assume o veículo de um outro colega e fala, cara, agora eu vou usar o carro, seja por 1 hora ou seja por 1 mês, não importa. Então, voltando ao contexto inicial, cara, não adianta entrar em guerra com o motorista. Aliás, com nenhum profissional. Você tem que ser inteligente, você tem que trazer os caras para ser seu aliado. Eles têm que entender o motivo das coisas. Eles têm que fazer parte do teu objetivo. Cara, teu objetivo é reduzir combustível. Então, cara, ponha uma meta. Ah, não dá para ter meta individual, Júlio. Ponha uma meta em equipe, em grupo. Cara, e aí o motorista ele vai brigar no dia a dia, vai acompanhar ali se ele está atingindo a meta dele de consumo. Então, cada coisa que você tem um objetivo, você tem que envolver o cara para te ajudar a chegar nesse objetivo. Você sozinho não vai resolver. Não adianta você chegar no final do mês, puxar o relatório aí do cartão combustível, ver que o fulano não está atingindo a meta. Já passou o mês inteiro, cara. Olha o prejuízo que você deu para sua empresa. Esses caras têm que estar envolvidos no dia a dia, no consumo. E é tão simples, toda vez que ele vai lá no posto, ele abastece e ele chega na conclusão de quanto que foi o consumo desse último trecho, do último abastecimento até esse. Simples assim. Não precisa de você centralizar tudo em você, 10, 20 motoristas, para você depois ficar chamando os caras na sala ou mandando mensagem que ele não atingiu a meta. Ele já pode, ele já tem consciência, ele tem maturidade. Se ele dirige um caminhão, se ele dirige um veículo no trânsito, que é extremamente complexo, ele tem maturidade de saber analisar se ele está indo bem, se ele está indo mal. Não precisa de você falar para ele. Só que você precisa dar ferramentas. Você precisa explicar o porquê das coisas. Não adianta querer tratar um ser humano como se fosse um robô, como se fosse uma peça. Eu acho que já deu para entender. Se esse vídeo fez sentido para você, cara, curte aí, compartilha com outras pessoas da sua empresa. Não é um vídeo que muita gente gosta, né, de ouvir. Falei algumas verdades aqui. Se você não concorda, cara, coloca aqui nos comentários, de repente eu esqueci de algum detalhe que inviabiliza o que eu falei, então o canal é para vocês, então coloca aqui pra gente discutir também esse assunto, tá? E é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.